Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Carreiras. Sejam muito bem-vindos ao For Sales Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referências em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o segmento agrícola. E para me acompanhar na conversa e na condução desse bate-papo, eu terei a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores sêniores da equipe da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todas as pessoas que ainda não acompanham a For Sales para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, clicando no ícone vermelho Inscreva-se, e não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales no Spotify, no Apple Podcast e no Deezer. Lá vocês terão todos os mesmos conteúdos do YouTube em formato de podcast, tá bom? Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, o nosso convidado falará sobre o futuro do segmento agrícola. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira para quem quer um dia chegar a uma posição de General Manager. Então, se você quer um dia chegar a uma posição de General Manager em uma grande organização, seja no segmento agrícola ou seja em outro segmento, não deixe de assistir esse vídeo até o final. O nosso convidado de hoje é o Renato Pinto da Silva. O Renato tem uma carreira construída no segmento agrícola em grandes empresas. Ele começou em cargos de base na CNH New Holland e chegou até a posição de gerente nacional de vendas. Posteriormente passou por Pla e hoje é o General Manager Brasil da Valley Valmont. Renato, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de tempo para fazer essa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Maurício, Eduardo, parabenizo a For Sales pela iniciativa e dizer que é um prazer dividir um pouco da minha carreira, um pouco das minhas crenças, e em especial esse segmento do agronegócio que eu sou completamente apaixonado. Então é um prazer. Obrigado pelo convite e espero que vocês gostem da conversa, os ouvintes. Legal, Renato. Para a gente começar, então, para quem está nos te vendo e te ouvindo, te conhecer um pouco melhor, conta um pouquinho para a gente, rapidamente, a tua trajetória profissional, de onde você começou até os dias de hoje, falando aí as empresas que você passou, os cargos que você exerceu, para a gente fazer um pano de fundo para a nossa conversa, por favor. Legal. Então, vou contar um pouquinho lá da minha origem, né? Eu venho de um... Meu pai e minha mãe são do Rio de Janeiro. Eles vieram de um bairro da Zona Norte, um bairro relativamente humilde, que é do IAPI da Penha. E lá eles começaram, meu pai começou numa posição baixíssima na IBM, ele teve uma oportunidade na IBM, fez uma carreira de 30 anos na IBM, e a partir da IBM eles conheceram o mundo, né? Então eles saíram de lá, meu pai fez 3 assignments nos Estados Unidos, e um deles eu tive a oportunidade de participar, isso foi uma vantagem posteriormente à minha carreira, porque eu aprendi o inglês muito cedo. E minha mãe sempre muito parceira, né, nesse processo de criação, e meu pai muito focado na parte profissional. Então, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos, todos seguiram carreiras muito parecidas, né, com meu pai, inclusive. 2 estão nos Estados Unidos e minha outra irmã está aqui. Todos têm posição de diretoria em multinacionais, então a gente sempre viveu esse ambiente muito forte dentro de casa, né? Então, indo agora um pouco para o meu lado profissional, eu me formei como engenheiro mecânico e, por acaso, eu fui cair no agro. Então, eu conheci uma pessoa que me indicou para uma posição na CNH e, a partir daí, eu comecei a minha carreira
dentro da CNH, um grupo italiano, que eu também sou muito grato, porque as oportunidades aconteceram muito rápido. E então, como o Maurício comentou, eu comecei na parte de engenharia de suporte ao produto e cliente e participei de várias promoções e várias posições até sair como gerente nacional de venda para o departamento de peças e reposição. Depois eu fui convidado para uma empresa que era um processo de reestruturação, saindo de uma gestão familiar para uma gestão profissional, que era a Plá. Então, foi um fundo chamado Pampa Capital, uma capitalização aí de 350 milhões de dólares, comparam 5 empresas, e com um objetivo muito claro de injeção de capital, profissionalização e vender depois de um ciclo aí de 7 a 10 anos. Né? Então, foi um projeto muito interessante, porque eu tinha vindo numa multinacional com só a minha unidade em Curitiba, tinha 4.000 funcionários, para liderar uma operação ali que o caixa, a parte financeira, tinha uma dinâmica totalmente diferente. Depois a gente pode dividir um pouco mais nos cases. E aí depois eu fui convidado a participar de um processo, também porque eu tive contato com uma pessoa que é o meu atual chefe hoje, que foi para a Matriz, em Omaha, a participar do processo aqui na Valmont. Então, eu estou na Valmont já liderando a operação aqui do Brasil, que é composta por 2 empresas. A primeira é a Vale, que tem 60% do mercado de irrigação. E depois a gente tem a Irriger, que é uma empresa voltada para manejo, uma plataforma, uma empresa de serviço. Então, estou desde 2017. Tem uma curiosidade interessante com relação à sua carreira que eu gostaria de te perguntar, né? Você tem 3 passagens por empresas de origens diferentes e culturas diferentes, embora estejam no mesmo segmento, né? Uma empresa europeia, uma empresa nacional e uma empresa americana, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu queria um pouquinho de você. Quais são as diferenças dessas culturas? O que você percebeu de diferente e muda no dia a dia de trabalho essas culturas? Esse é um grande desafio do executivo, sabe? Eu acho que, apesar de você ter suas próprias crenças, né? E eu acho que você tem que seguir em cima daquilo que você realmente acredita, mas principalmente em posições de liderança, a gente tem que entender muito bem a cultura e os valores que a gente está entrando, sabe? E isso, para mim, ficou muito claro, porque, na verdade, você pega uma empresa italiana que é muito voltada para o relacionamento de pessoa, né? Então, amigo, tudo, tem até uma frase, um amigo, tudo, para os demais, a regra, né? Então, são uma empresa com baixo, vamos dizer assim, pouco focada em processo, com autonomia bastante grande, as diretrizes mudam com frequência conforme a liderança. Aí você vai para uma Plá, que na verdade era uma empresa argentina, mas que foi adquirida por um fundo argentino com uma dinâmica também muito agressiva, sabe? É uma reunião no mês, decide, praia. E então é uma dinâmica completamente diferente em termos de agressividade, processo de tomada de decisão. E depois você vem para uma americana de mais de 3 bilhões de dólares, né? É uma listada na Bolsa de Nova York, com processos muito bem estabelecido, processo de tomada de decisão, tendo que passar por várias etapas, um valor humano muito forte, no sentido de pensar a longo prazo. Então, sem dúvida, para mim foram experiências muito interessantes, completamente diferentes em termos culturais, mas especialmente para mim foi muito agregador. Agora, se eu pudesse deixar já a minha primeira mensagem é que cabe a gente, quando estiver entrando no ambiente, analisar muito bem o cenário, os valores, a cultura, né? O que a companhia entende que deve ser mantido, e aos poucos você vai. A cultura você pode ir até mudando com o tempo, mas tem que ser preservado na sua essência aquilo que já vinha sendo feito. Né? Então, é interessante mesmo essa experiência. A próxima pergunta que eu ia te fazer, Renato, ela talvez vá de encontro com essa sua resposta, né? Eu ia te perguntar qual você acha que foi o motivo pelo qual você teve tantas promoções na carreira, ou enfim, assumiu tantos desafios diferentes, né?
Você atribui isso talvez à tua capacidade de adaptação, essa rapidez e facilidade que tu teve de se adaptar? Enfim, eu também não quero responder por você, mas eu queria entender qual que você a principal característica, atitude ou conhecimento que te impulsionou na carreira. Maurício, para ser bem sincero, eu nunca me achei um cara inteligente, sabe? Se tu perguntar assim, Renato, eu nunca fui muito bom, inclusive de memória. Até hoje eu sofro um pouco com memória. Mas eu sempre fui uma pessoa que me dediquei mais que os outros, sabe? Eu vejo que, primeiro, eu sou muito focado, sabe? Então, eu vejo pessoas muito competentes, boas profissionais, mas que, quando saem do ambiente de trabalho, focam muito em outras coisas, sabe? Então, apesar do pilar família, para mim, ter um valor muito importante, eu tento cuidar, eu trabalho 24/7, sabe? Então, desde uma leitura de um livro, desde uma leitura da televisão, que eu particularmente, por exemplo, eu não vejo séries. Eu não vejo. Quando eu conto para as pessoas que eu não vejo série, o pessoal não entende, porque o que eu vou ver nessa série aí? Eu não tenho, eu prefiro usar esse tempo para... Então, eu sou muito focado, eu me considero uma pessoa também bastante competitiva, sabe? Então, isso, de certa forma, e eu tento trazer isso para o meu lado positivo. Quando eu vejo pessoas muito competentes, eu tento avaliar o que eles têm e quero fazer igual ou tentar fazer melhor. Então, eu acho que, de certa forma, isso também me ajudou bastante. E eu tento ser muito meritocrático, sabe? Eu tento valorizar muito a meritocracia, sabe? Então, porque eu acho que essa é a essência. A gente dá mais para quem está merecendo mais, está entregando mais. Então, eu diria que, de forma geral, eu acho que isso contribuiu para o meu crescimento. Agora, se você pensar, teve outros aspectos, né? O fato de eu ter inglês, ter morado nos Estados Unidos quando pequeno, essa questão da mobilidade, sem dúvida, porque meu pai também se mudou muito. Então, eu nunca tive raízes, eu me mudei 5 vezes na minha infância. Então, trocava de escola. Então, hoje, tu perguntar para mim, Renato, quer ir para a Arábia, para a China, eu vou para qualquer lugar, porque eu não tenho essa raiz, né? Então, eu acho que é muito, inclusive, do desafio. Para mim, é um desafio, o local pouco importa. E eu estou conseguindo criar isso na minha família também, porque a minha esposa, eu lembro, imagina a minha esposa de Curitiba, vocês conhecem bem Curitiba, pesada dentro daquela sociedade ali. A primeira mudança foi muito difícil para ela, sabe? Inclusive, quase que a gente, cada um segue seu rumo. A segunda foi menos pior, a terceira mais tranquila. Essa última aqui, ela deitou e rolou. Ela, em uma semana, já tinha resolvido, eu já estava trabalhando. Então, eu acho que essa mobilidade me ajudou bastante. E eu vejo que muitos executivos perdem um pouco por isso, porque, na verdade, essa preocupação de estar próximo, tá onde ele perde uma etapa que amanhã pode gerar outras. Então, se eu pudesse, eu nem acho que todo mundo tem que fazer igual eu, mas, sem dúvida, essa mobilidade e essa disponibilidade para a empresa tem o seu valor também. Perfeito, Renato. Para a gente fechar essa primeira parte de perguntas, pensando na sua carreira, né? Qual você acha que foi a principal decisão ou a principal escolha que você fez e que te ajudou a chegar onde você chegou? Se você olhar a minha carreira, eu particularmente nunca fui também uma pessoa... Eu trabalhei basicamente, depois da minha formação, em 3 empresas. As 3 empresas foram indicação de pessoas que trabalharam comigo, sabe? Então, eu nunca, apesar de eu sempre ter muito focado, ser competitivo e querer sempre entregar, as coisas aconteceram muito naturalmente na minha vida, sabe? Não foi que, olha, eu daqui a 5 anos eu vou ser isso, daqui a 3 isso. Eu converso às vezes com meu pai, que depois ele trabalhar na IBM, ele virou presidente multinacional, ele teve uma carreira, então ele me dá muita dica, ele foi conselheiro depois, mas ele mesmo diz, olha, eu há tantos anos eu sabia que ia chegar aqui, depois ali. Eu, particularmente, nunca fui de fazer tantos planos a longo prazo, sabe? Eu sou uma pessoa mais de curto, médio prazo, e as coisas foram me direcionando e eu sou muito grato às oportunidades que
que foram me dados e as pessoas que no meio do caminho acreditaram, né, no meu potencial, nos meus valores e para me trazer até onde eu estou, tão jovem, eu diria assim, né? Então, eu acho que seria isso. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim, respondeu. Eu vou agora passar a bola para o Eduardo e deixar que ele conduza as perguntas do segundo bloco. Legal, obrigado Maurício, obrigado Renato também. Para a gente dar andamento aqui, então, nesse segundo bloco, falando um pouquinho sobre cases, né, sobre aprendizados na carreira. Renato, qual foi o momento da sua carreira, talvez, em que você tenha entregue mais resultado, ou a passagem mais emblemática, enfim, qual era o contexto que você estava inserido e qual foi o desafio que você encontrou, né? Eu acho que na minha carreira, igual a gente comentou, eu tive mudanças nessas 3 empresas, sem dúvida, conquistas muito interessantes, cases muito interessantes. Inclusive, eu tenho a intenção de, quando eu terminar minha carreira, talvez fazer um livro com esses cases. E é lógico Bacana. que quando você está numa posição menor, ela tende a ser menos, let's say, relevante, assim, né? Então, mas sem dúvida eu tive conquistas interessantes. Se pudesse dividir algumas, eu diria, por exemplo, na Plá era um processo de reestruturação, né? Então a gente ela era deficitária, ela perdia 12 milhões no primeiro ano, era uma operação de turnover. E eu lembro o presidente do fundo, quando me contratou, falou o seguinte: olha, se tu tiver a oportunidade de fazer igual ou mudar, você mude. E então era uma diretriz muito agressiva, né? Então eu lembro quando eles fecharam comigo, eles disseram: olha, 70 dias eu queria que você viesse para a Argentina, onde era a matriz, e tinha que apresentar um plano, né, sobre a reestruturação. E aí a gente propôs, eu sem dúvida errei muito, acertei outros, mas foi interessante que uma das propostas era trocar um departamento de marketing, que era voltado para publicidade e propaganda, e voltar para o marketing de produto. Então, a gente terceirizou a parte de... Na verdade, a gente entendeu o contexto. A gente mexeu na estrutura comercial, criou um departamento de desenvolvimento de rede e o marketing, que era voltado para publicidade e propaganda, a gente terceirizou. Então, jogou para assessoria de imprensa, terceirizamos quase tudo, publicidade e propaganda, e trouxemos um executivo voltado para essa parte de produto, de análise de produto, porque a gente competia com John Deere, com CNH, com uma empresa com a presença de marca muito pequena, redistribuição pequena. E foi muito interessante que a gente apresentou em 70 dias e a gente viu na análise de marca de produto que a gente estava completamente fora, a gente nunca ia conseguir competir com esses caras. Então, a gente propôs uma mudança de produto, de reduzir o tamanho, vir para uma 2.000 litros e uma 2.500 litros. E eu lembro esse processo de aprovação foi muito interessante, porque ela seguiu, a gente apresentou isso, em alguns meses depois a gente veio detalhar o projeto, mas você, pulverizador, um pulverizador que tem uma roda grande e uma roda pequena, a redução de custo é muito pequena em função do posicionamento de preço do produto. Então, o que a gente estava propondo para eles é o seguinte: olha, desenvolver um produto para ganhar menos. Então, isso era muito difícil conceitualmente, mas o que tinha por detrás disso era volume, ganhar no volume, né? Nicho de mercado. E eu lembro que o presidente do fundo, o pessoal dizia o seguinte: não faz sentido, e essa briga. E aí eu falei o seguinte: olha, gente, se a gente não for para esse caminho, a operação no Brasil não vai virar. E eu lembro que, nesse momento, o cara falou o seguinte: começaram uma discussão no sentido de fechar a fábrica. Vamos fechar a operação do Brasil. Se o nosso principal executivo não acredita que vai dar, vamos fechar. Resumindo, acabou a reunião, eu voltei para o Brasil, apavorado, político, não conseguia dormir, e fui começando a costurar, porque eu acreditava muito no projeto, eu sempre acreditei, mas precisava ter uma mudança significativa em termos de mix de produto. O que aconteceu? A gente aprovou o produto, inclusive, no primeiro ano, depois a gente já vendia 50% dessa 2.000 litros e 2.500. No segundo ano, a gente já está vendendo 80% desse volume. Inclusive, a John Deere comprou um ano depois da minha saída e manteve esses 2 produtos apenas, que é a Hydra e a Orion com a sua redistribuição. Então, foi um case muito interessante, mas, ao mesmo tempo, foi muito emblemático.
Mas eu tenho outros, por exemplo, nessa empresa que eu estou americana, você pega a aquisição dos minoritários, né? Então, se pensar uma Valmont em termos de irrigação, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho do segmento do agro, o potencial da irrigação, mas o Brasil tem um potencial tremendo. E quando você tem um minoritário, não fazendo uma crítica ao minoritário, ele tende a pensar em curto prazo, dividendos, né? Só que a gente precisava pensar a médio e longo prazo, a gente precisava fazer investimentos. Então, foi uma briga, porque era uma relação de 20 e poucos anos, imagina. Então, ele ficou muito magoado comigo, toda essa dinâmica foi muito interessante. Outro case legal para dividir, imagina, nós queríamos aprovar um centro de distribuição de peça. E o foco desse centro de distribuição nós implementamos no meio do ano passado, na AgriShow do ano passado. Era muito claro você vender a ideia, que é a melhoria na qualidade de serviço, disponibilidade, foco de peça. Então, é muito claro tu vender isso para um gringo. Agora, o outro grande benefício era a questão tributária, de ter uma operação dentro do estado de São Paulo, você tem um benefício de ICMS. Rapaz, isso para provar para um gringo, ICMS, imagina a dificuldade que já é a gente discutir aqui, tributo federal, estadual, municipal. Mas foi uma experiência fantástica, porque acabou com a aprovação, eu tendo que pegar um voo lá para a matriz e aprovar. E hoje está indo muito bem, o resultado foi muito, muito bom. Então, tem muitos casos interessantes e que a gente vai vivendo na nossa carreira que a gente poderia dividir aqui, eu acho que, mas esses são os que eu estou lembrando aqui, estou dividindo. Ô, Renato, voltando um pouquinho nos seus cases aí, você teve você citou tanto a Plá, né, a experiência anterior sua e a atual na Valmont, né, mas enfim, você pudesse talvez retornar no acontecimento desse case, etc. Qual foi o principal aprendizado que você teve para a tua carreira? O que você faria diferente, talvez, em ambos, enfim, ou convergindo, enfim, né? Que aprendizado que você tem com essas passagens? Eu acho o seguinte, Eduardo, eu erro muito. Eu sei que eu erro, mas eu acho que eu acerto mais que eu erro, né? Então, a minha reflexão muitas vezes é pensar como fazer diferente, sabe? Porque eu particularmente, isso eu vendo para o meu time, dizendo, cara, a gente tem que fazer o que a gente acredita. Muitas vezes a gente pode errar e vai errar, eu sei que vai errar, mas a gente tem que encarar o sistema se a gente entende que aquilo é importante para o negócio, se a gente entende que é importante para a nossa empresa que a gente está defendendo. Então, a minha reflexão, e eu tenho vários erros, e não é que eu teria tomado decisões diferentes do que eu tomei, mas eu teria feito alguns ajustes no como, sabe? No como fazer, no como seguir, ser um pouco, talvez, mais estratégico. Então, isso eu vejo até no dia a dia, no poder de convencimento para o time numa estratégia, como motivar a rede. Então, tem vários erros que volto a dizer, acho que acerto mais que erro, mas eu acho que o como é o principal aprendizado desses erros que a gente acaba tomando no dia a dia, né? Vamos avançando aqui, então, para o terceiro bloco de perguntas, onde a gente vai falar um pouco sobre o futuro do segmento agrícola. Para a gente começar, Renato, gostaria de entender de você quais que você acha que são as principais transformações pelas quais o segmento vai passar nos próximos anos. Na tua opinião, o que está vindo por aí? Eu acho que o cenário do Covid, né, ele apesar de ser uma tragédia, uma questão de filmes que a gente está vivendo, e sem dúvida vai ter impactos relevantes para a economia, para a questão de desemprego. Eu acho que a gente ainda está no meio dessa pandemia, mas tentando ver de uma forma positiva, e sem dúvida alguma, tudo na vida tem um lado negativo e um lado positivo, mas eu acho que ela vai trazer uma evolução. A gente está antecipando alguns anos em termos de tecnologia, telemetria, a questão de conectividade é algo que a gente já viu uma tendência, mas agora nós estamos conversando. Olha que interessante essa dinâmica aqui que vocês criaram. Semana que vem, eu vou participar de 4 lives
Imagina? Então, se tu pensar isso há 3 meses atrás, era inviável. Nós estamos fazendo treinamento agora, apesar de já ser uma prática no passado, mas estamos fazendo treinamentos online aqui também para a nossa rede, né? Então, eu acho que a gente está dando avanços de uma forma talvez doída, né, em função da pandemia, mas que no final vai ser importante para todos nós, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu acho que é o reforçar a questão do serviço. Eu acho que o serviço, cada dia mais, ele passa a ter uma importância ainda maior em relação à questão da commodity, né? Eu acho que tudo tende a ser muito parecido, né? Por melhor que você faça, vai ter alguém fazendo parecido. Então, eu acho que as indústrias, de forma geral, elas têm que pensar muito nisso. Então, ano passado, a gente lançou uma operação muito interessante, que agora o Covid está acelerando, que não é a venda do pivô, é a venda do milímetro irrigado. Olha que interessante. Então, o ativo fica no balanço da Valmont e o cliente ele não precisa investir no ativo, não precisa tomar limite, e ele garante que o produto dele está sempre atualizado, sempre com manutenção, sempre. Então, eu acho que a parte de serviço é algo que as indústrias têm que abrir o olho e tomar muito cuidado e tentar acelerar, né? E o terceiro ponto, que para mim é o que me traz mais orgulho em dizer, que é aquele agro, que era um bandido agro, que muitas vezes eu tinha que discutir numa reunião num jantar com amigos, com família, passou a ser muito claro para todos nós a importância do agro, a essencialidade do agronegócio, a essencialidade do agro para a questão da sobrevivência da humanidade, né? Então, a gente pode viver sem um tênis, pode viver sem uma televisão, pode viver, mas não pode viver sem alimento. Então, esse movimento do orgulho agro, do agro não para, eu acho que ele é muito importante, e eu digo importante para a gente, em função do potencial de crescimento que a gente tem. A gente utiliza 8% da nossa área para grãos. Se somar com pecuária, a gente está falando 20% da nossa área. Nós temos 65% da nossa área preservada. Nós temos 14% da nossa área, 14% da água potável do mundo. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Só que aí você tem, de um lado, até pouco tempo atrás, a sociedade achando que o agro, de certa forma, sei lá, uma percepção de que o agro ele não cuida do meio ambiente ou que ele toma decisões não interessantes para o Brasil como um todo. Isso está ficando muito claro. E eu vou te dizer, o Brasil é o agro mais ecológico do mundo. Você pega o presidente Macron, o presidente dos principais países envolvidos, que criticam o nosso agro, lá eles plantam 50% da área, 50% da área. Essa questão de contaminação, de queima, por exemplo, de Amazônia e de área preservada, você vê por que eles mostram só quem está queimando. Eles não mostram quanta gente tem, porque eles já queimaram tudo, eles já destruíram tudo. Os Estados Unidos mesmo tem um movimento que ele diz o seguinte: we plant here, forest there. Então, aqui a gente gera desenvolvimento, aqui a gente gera crescimento da economia, aqui a gente gera emprego. Quer botar floresta, a floresta é lá. Então, eu acho que isso é algo que eu que estou no segmento e sou um apaixonado pelo agro, eu estou muito feliz de ver esse movimento. E o que depender de mim, como uma liderança também de uma empresa importante, eu vou cada dia mais estar mostrando essa parte linda, essa parte bonita que o agro tem, e não só para o mundo, mas especialmente para o Brasil. É a forma da gente gerar emprego, é a forma da gente gerar economia, melhorar a economia. Nossa balança comercial favorável só é favorável por causa do agro. Então, a gente gerou aí 60 bilhões de dólares de positivo. Se não tivesse, a gente teria... Então, se tu pegar os últimos 10 anos, é mais de um tri, é quase Então, o agro, esse movimento tem me dado muita satisfação em fazer parte.
Desculpa ter me Não, estendido tanto. não, eu acho Maurício, assim. Maurício, se você me permite, eu queria aproveitar que o Renato citou esse ponto, que acho que é bacana, pegando o gancho que ele deu, né, sobre produtividade e eficiência do mercado brasileiro, né, Renato? Renato, o Conab divulgou, o Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, né, divulgou recentemente que o Brasil teve uma safra recorde de grãos, principalmente soja, arroz, milho, feijão, enfim, né? Então, isso fala muito de produtividade do mercado brasileiro, claro, né? O Copom, inclusive, ontem baixou a taxa Selic mais uma vez de juros, né? Então, enfim, a gente está com uma desvalorização cambial aí frente ao dólar bastante alta, quase R$ 6 o dólar. Como é que você entende, avalia a produtividade do mercado brasileiro em termos de competitividade, com esse caldeirão todo, com esses efeitos que o corona causou, né, no impacto econômico de curto prazo, e por outro lado, tendo em vista a produtividade do mercado brasileiro? O que você tem visto como tendência aí com essas frentes todas que têm se desenhado, né? Isso é fantástico, Eduardo. Se você pegar 20 anos atrás, a gente era importador de alimento. Se você olhar hoje o crescimento da nossa área plantada versus a produtividade, a gente cresceu aí coisa astronômica, o percentual de produtividade versus a área plantada, sabe? O fato é que a nossa agricultura é uma realidade. Se vocês olharem há anos atrás, talvez na década de 70 mesmo, o cerrado era desconsiderável. O pessoal dizia que o cerrado não existia, que era só uma área ali para estar no mapa do mundo. Hoje o cerrado são 2 safras, às vezes 3 safras. A gente está plantando trigo no cerrado com produtividade altíssima. Quem poderia imaginar, né? Então, o fato é que a agricultura brasileira, em clima tropical, já é uma realidade. Se você olhar de forma geral como o mundo, os países temperados, os países em desenvolvimento, não têm muita oportunidade de crescimento, não tem mais. Se tu pegar a África em termos de infraestrutura, que poderia estar plantando mais, mas ainda tem muitas limitações políticas, né, de infraestrutura, então vai ser difícil também passar a alimentar. Então, o Brasil está dentro de um contexto que é o único país que, de certa forma, tem o básico, o produtor sabe o que tem que fazer, e isso é o que a gente tenta vender, por exemplo, para Brasília, dizendo, olha, se você botar o dinheiro aqui, é retorno na certa. O produtor sabe, o produtor é trabalhador, entendeu? Então, eu acho que, volto a dizer, esse ano a gente passamos os Estados Unidos na soja, foi uma safra recorde, nós estamos falando de 250 milhões de toneladas. Se você pensar, esse ano nós estamos fazendo 1 bilhão de toneladas de alimento. Nós estamos fazendo, olha, 250 de grãos, nós estamos fazendo 600 milhões de cana-de-açúcar, a gente está fazendo uma 20 de proteína animal, de carne, entre gado, ave e suíno. Aí a gente tem mais café, tem suco de laranja, a gente já é o principal produtor de 5 commodities importantíssimas. Então, o futuro é brilhante, sabe? Eu particularmente, se a gente conseguir que a iniciativa privada e a pública se conversem e busquem alternativas juntas, eu acho que o futuro é brilhante. E aqui eu faço uma consideração em relação às pessoas que estão no Ministério da Agricultura e no Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu sou presidente da Câmara Setorial da ABIMAC, então essa experiência na Valmont, ela tem me dado isso também um pouquinho, porque se você olhar a minha história, eu nunca tive acesso à política e nem nunca tive muito interesse também, sabe? Se perguntar, tu quer? Eu sempre fui uma pessoa, não, deixa eu focar no meu negócio aqui. Mas aconteceu, indicaram, queriam que eu participasse, era uma liderança nova e eu acabei aceitando. E eu tenho ficado impressionado com a qualidade das pessoas que lá estão frente a essa questão. A própria ministra Tereza Cristina tem se mostrado uma pessoa muito capacitada, né, no sentido de abrir fronteiras, no sentido de conseguir conduzir com o legislativo, né? Então, com a iniciativa privada, ela tem um apoio
Então, de forma geral, eu mesmo dentro desse cenário aí muito crítico, né, dessa pandemia, eu vejo que o agro tem tudo para continuar dando certo. Não é dar certo porque ele já deu certo, mas continuar dando certo. Renato, muito bacana escutar o teu relato, assim, se eu pudesse resumir, eu diria que é a mensagem certa na hora certa, né? Então, dá um entusiasmo na gente escutar o teu trabalho com esse nível de otimismo, né? E com essa visão super importante do agro, né? Como você falou muito bem, eu recentemente vi uma entrevista do governador do Paraná, do Ratinho Júnior, na CNN, onde ele deu informações que eu não sei se são verídicas, mas que eu também desconhecia, porque o Paraná é um estado muito otimista com relação à agricultura, né? E ele falou que o Paraná é o maior produtor de grãos por metro quadrado do mundo e que o Porto de Paranaguá é o maior exportador de grãos da América Latina. Então, assim, a gente de fato tem um potencial tremendo em termos de país, né? E é muito legal ver esse teu relato, porque acho que é a hora certa da gente falar desse assunto, né? Mas O Paraná, em especial, Maurício, ele irriga muito pouco. E aqui eu lanço um desafio para os agricultores do Paraná, sabe? Porque se você olhar a irrigação, a viabilidade da irrigação é cada vez maior quando você tem seca, né? Então o payback está vinculado a. Então o Paraná historicamente ela tem uma quantidade de chuva, né, relativamente são poucos anos que tem problema, mas a irrigação ela vem para te dar essa segurança. Tipo, olha, ótimo, se você não tem, se choveu na hora certa, você não precisa. Mas a hora que você precisa, você vai ter. Então, que é não só agora, né? e agora, exatamente, na fase de enchimento de grão. Então, você pode fazer mais cultura, você pode trabalhar na janela, antecipar o plantio. Então, eu ainda quero ver o Paraná sendo um polo importante em termos de irrigação também. Legal. Eu ia entrar justamente nesse tema, então, já pegando um gancho, Renato. Hoje a Valmont tem uma tecnologia que para mim é fascinante, né? Quando a gente vê o nível de tecnologia na irrigação é fascinante. E pegando esse exemplo da Vale, eu queria te perguntar, qual você acha que são os próximos passos da tecnologia na agricultura, né? Onde que a gente vai ver inovação em termos de tecnologia no segmento agrícola nos próximos anos? Eu acho que é aquilo um pouco do que eu comentei, é acelerar a adoção dessa parte de conectividade, tudo vinculado à conectividade. Eu acho que toda tecnologia, por melhor que seja, se não tiver conectado, ela não deve avançar. Então, acho que a conectividade é algo que tem que ser olhado com muito carinho. E a parte positiva nesse sentido é que já tem muitas empresas se movimentando para isso, para que a conectividade chegue no campo, né? Seja via sinal GSM, seja via rádio, seja via satélite. Mas eu acho que o Brasil ainda tem a cobertura da região agrícola, ainda é muito pequena, mas eu vejo que a iniciativa privada, junto com a pública, já entendeu da importância da conectividade e eu vejo uma aceleração nos próximos anos. Renato, vamos entrando agora então no quarto e último bloco da nossa conversa, onde vamos compartilhar dicas de carreira com quem está nos acompanhando. A gente dividiu as perguntas aqui desse último bloco em 3 pilares diferentes, tá? Um primeiro pilar falando de aprendizado, um segundo pilar falando de desenvolvimento pessoal e um terceiro falando de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para o Eduardo para que ele conduza as perguntas relacionadas a aprendizado. Legal, obrigado, Maurício. Renato, enfim, então a gente falando aqui sobre dicas rápidas de carreira, aprendizados, acho que tem 2 pontos aqui que eu poderia resumir numa única pergunta para te fazer, né? Qual que foi, na sua opinião, o maior erro que você cometeu na sua carreira, né? E usando esse erro como aprendizado, o que você, para você não errar novamente, como é que foi esse aprendizado na tua carreira? Qual foi esse momento, né? Eu acho que é difícil mencionar o maior erro, sabe? Eu acho que a gente até comentou lá um pouquinho no início do debate. Eu acho que a gente comete erro com frequência, né? Agora, eu falo, pessoal,
o erro faz parte da nossa dinâmica. Eu acho que a gente... eu não condeno as pessoas por errarem, eu condeno as pessoas por errarem e não aprenderem com os próprios erros, né? O ideal é aprender com o erro do próximo. Agora, às vezes, a gente tem que vivenciar o próprio erro para realmente sentir onde que estão as oportunidades, né? E eu acho que, volto a dizer, a gente tem que fazer o que a gente acredita que é importante, a gente tem que fazer, encarar muitas vezes o sistema de uma maneira, lógico que seguindo as diretrizes, né? Mas eu acho que o que eu tento instigar nas pessoas é não aceitar sempre foi assim, olha, era assim, mas nunca mudou. Então, eu tento fazer com que as pessoas tentem se desafiar, né? E conseguir promover as mudanças que a gente precisa, né? A Vale é um exemplo disso. A Vale tem 60% de mercado. Se a gente não continuar se desafiando, a chance de vir alguém aí, vir abocanhando a nossa participação, a nossa estrutura, não é difícil. Então, a gente não pode se acomodar e o erro faz parte da dinâmica. Então, o importante é aprender com os erros e acertar mais do que errar também. Não dá para só errar. O cara erra e fala, pô, mas aí não, né? Sem dúvida. Renato, falando um pouco de desenvolvimento pessoal, para quem está nos acompanhando e quer um dia chegar a uma posição de General Manager, construir uma carreira sólida como você construiu, que cursos você recomendaria que essa pessoa fizesse? E, além disso, que livros que você leu na sua carreira que te inspiraram e que você compartilharia com essas pessoas e recomendaria que elas lessem também? Eu acho que aqui é um ponto legal essa pergunta. Eu acho que eu, particularmente, vejo pessoas em posições altíssimas e muito competentes, entregam, e que a parte acadêmica nunca teve uma importância tão relevante para essas pessoas. Eu, particularmente, acredito e tento vender para as pessoas que a junção de uma carreira profissional ela é importante numa formação acadêmica continuada, né? Então, eu particularmente estou terminando minha terceira pós-graduação. Todo ano eu faço cursos então já fiz INSPER, já fiz Dom Cabral, já fiz FGV, já fiz cursos lá fora. Eu acho que a gente tem que buscar a formação continuada. Muitas vezes a formação continuada uma semana, por exemplo, num curso desse, tem muito conteúdo que talvez na prática você não vai utilizar. Mas às vezes é o detalhe, sabe, que promove uma mudança de comportamento na pessoa, é um estalo que te dá, é uma pessoa que você conhece naquele ambiente que amanhã vai te ajudar dentro de um processo importante. Então, eu particularmente se eu pudesse recomendar, é que foquem nos estudos sempre durante a carreira profissional. E pode parecer difícil em função da dinâmica, mas é muito mais uma questão de disciplina. Eu acho que é possível e eu acho que é um investimento válido para o teu processo de desenvolvimento pessoal. A segunda pergunta foi de livros, né? Isso, Renato. Mas antes de você avançar para os livros, eu vou te fazer uma pergunta com relação à primeira parte da tua resposta. Desses cursos que você mencionou, INSPER, FGV e demais instituições, tem algum que você tenha gostado mais que você fez e que, ou enfim, que vale a pena citar o nome? Eu acho que o curso ele tem que estar vinculado ao teu momento de carreira, sabe? Então, por exemplo, eu como diretor-presidente de uma multinacional, não adianta eu dizer para o cara fazer um curso de conselheiro no IBGC. Fiz o último, então foi importante. Agora, eu acho que o importante é tu vincular a tua necessidade momentânea ao curso que você vai escolher. Perfeito. Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa é diretor-presidente, eu recomendaria, porque a pessoa para chegar na posição que eu estou hoje, eu acho que na sua essência ela já conhece de business, ela conhece gestão de pessoas, ela conhece do negócio. Então, por exemplo, eu tenho focado em duas áreas que têm me ajudado bastante
ultimamente. Um é a parte financeira, sabe? Eu acho que a parte financeira, cada dia mais, um executivo, um diretor-presidente conhecendo o detalhe, um balanço, sabe? Batendo o olho num fluxo de caixa, num DRE, num balanço patrimonial e ver onde que já estão as oportunidades, saber fazer uma conciliação de conta, entender de forma geral, tributos, eu acho que é relevante. A outra, que para mim eu nunca tive tesão por isso, que é a parte jurídica. Então, se tu perguntar, Renato, a minha esposa é advogada, o pai dela é advogado, as irmãs são advogadas, mas eles começavam na discussão de direito, eu saía fora, eu ia para o quarto, a sala, mas hoje eu preciso, né? Então, conhecer o que é uma reconvenção, sucumbência, um agravo. Então, você não precisa ser um especialista, mas eu acho que se você conseguir colocar dentro da tua formação um aspecto importante da questão jurídica que você vai viver. Você vai ter um processo civil, tu vai precisar de um direito tributário, tu vai precisar de um direito empresarial. Então, esse é um lado que eu estou tentando complementar minha formação hoje. Agora, se tu perguntar para um cara que é diretor comercial entrar nessa, eu vou dizer, não, cai fora, foca aqui, né? Então, eu acho que a análise está muito vinculado ao momento da carreira, né? Perfeito. E então, ficou bem claro, estou de acordo com a sua resposta, bem interessante, porque de fato realmente é um gap que a gente vê, né? A gente vê muitos executivos com pouco interesse nessas áreas que você comentou e de fato elas fazem toda a diferença na tomada de decisão, né? Mas para a gente avançar, a pergunta que ficou faltando foi a dos livros que você leu e que te inspiraram. Livros, eu sempre... Isso é outra coisa, por exemplo. Eu adoro livros, mas se você olhar os meus livros, eu sou um cara talvez de uma tecla só, sabe? Eu nunca li livros de romance, esse tipo de livros vinculado a... Eu acho que a leitura é importante para todo mundo, a leitura te torna um cara mais inteligente. Agora, no meu caso, se eu pudesse sugerir, por exemplo, o livro do Paixão por Vencer, Jack Welch, é um livro que eu dei durante a minha carreira para várias pessoas. Foi o primeiro livro que eu me apaixonei mesmo. Já comprei esse livro aí, talvez mais de 10. Eu dava para um, dava para outro. Depois teve a Suzy Welch, que era a esposa dele, teve perguntas e respostas. Eu sempre olhei ele de uma forma diferente, né? Inclusive, ele faleceu recentemente. E eu gostei muito do Paixão por Vencer, né? da equipe do 3G, da Cristiane. Foi um livro que eu li numa tarde. Mas eu acho que a pessoa que está seguindo uma carreira executiva, principalmente com um vínculo maior nessa parte de vendas e marketing, é importante ele ler Jim Collins, Philip Kotler, esses gurus, né? Eu acho que eles todos são importantes. Aquele outro lá mesmo, aquele Mar Azul, Mar Vermelho, né? Tem vários livros que eu acho que não precisa... aquele Why também, o porquê, né? Então, tem várias opções no mercado, mas essas seriam as minhas recomendações. Enfim, Renato, você até citou há pouco aí um dos pilares que você considera relevante, até pela tua posição, né, sobre gestão de pessoas. Para a gente finalizar esse bloco de dicas de carreira, entrando nesse pilar de gente, portanto, né, para dividir em 3 perguntas, mas para a gente poder começar, o que você avalia no candidato de forma geral quando você está contratando ele para a sua equipe? Eu acho que conhecer o business é importante. Mas o principal é valores, sabe? Eu acho que é a postura, o quanto a pessoa quer aquele desafio, o quanto se encaixa. Eu olho muito o lado comportamental da coisa. Eu gosto de perguntar muito sobre o lado pessoal, que isso é uma prática no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos agora entrevistando. A moça achou um absurdo. Eu pergunto de pai, de filha, de tia, de tio, de cachorro. E ela, mas tu não pode perguntar isso. Mas eu pergunto, no Brasil pode. Eu acho que é algo que tem que cuidar, mas eu, particularmente,
A gente tem que cuidar com essa questão cultural, mas eu particularmente olho valores, o que o cara quer, o que ele deseja, qual é o lado do... Agora, se puder conciliar a experiência, né, a formação profissional dele aos valores, é o ideal, né? Eu acredito muito na confiança. Eu mesmo, as pessoas que eu trago para trabalhar comigo, a maioria já de alguma forma a gente já teve um contato. Eu acho que a confiança também é algo bastante relevante, sabe? Então, acho que seria isso. Bacana. E você citou até, mas enfim, para a gente poder explorar um pouquinho mais esse tema, você acha que é mais importante uma experiência prévia na função, na posição, ou o perfil do candidato? Eu sei que talvez você falou que é o equilíbrio, mas o que você acha desse balanço, né? Não, exatamente. Para mim é o perfil. O perfil está acima da experiência profissional. É lógico que tem que ter um certo equilíbrio, mas, sem dúvida alguma, o que eu tento ver na entrevista é exatamente isso, né? Eu lembro na Plá, por exemplo, imagina a Plá, uma empresa, níveis de processo baixíssimo, e a gente querendo profissionalizar a empresa, e eu querendo contratar as pessoas multinacionais, né? Mas tu entrava na Plá, naquele momento, pô, a gente tinha erros básicos, assim, de formação de preço, né? De processos mesmo muito baixo. Então, o que eu fazia? Eu levava o executivo lá. Eu dizia o seguinte, ó, não, tu quer não, Renato, eu quero, é esse, tá bom, mas tu vai ter que ficar meio-dia lá. E aí os caras viam aquilo ali e ficavam apavorados, né? Então, a pessoa precisa entender muito mais se encaixa dentro daquilo que ela quer, se encaixa, sabe? Eu acho que isso é muito importante do que até a parte da experiência. Eu mesmo tenho executivo aqui que trabalha comigo hoje que eu botaria em qualquer função, por exemplo. Isso é um bom exemplo do que, como eu vejo a parte comportamental melhor do que a experiência prévia, né? Então, esse é a maneira como eu vejo isso. Bacana, excelente, Renato. Renato, como última pergunta aqui desse pilar de pessoas, que dica que você daria para quem está nos assistindo, né, e atua no segmento de agronegócio já, um profissional que está começando a carreira aí, construir essa jornada, né? Que dica que você daria, portanto, para quem quer um dia chegar numa posição de general manager, por exemplo, como você? O que você falaria para esse profissional que está iniciando essa trajetória? Eu acho que eu tenho algumas dicas que eu daria e eu vou deixar a mais importante para o final. Eu acho que a primeira é entregar resultado. Acho que a gente é resultado. É lógico que tu não pode atropelar, né, todos os stakeholders envolvidos, mas tu tem que entregar, tu tem que ser uma pessoa orientada para entregar aquilo que a companhia espera de você. Eu acho que em termos de vendas e marketing, por exemplo, é algo que tem que tomar... A gente, quando vai crescendo, muitas vezes a gente vai esquecendo o nosso lado vendedor, sabe? Então, é natural a gente, muitas vezes, e eu vejo isso em executivos, que eram baita vendedores, eram pessoas muito dinâmicas, e aí foram crescendo, se esconderam dentro de uma sala, e são muito bons dentro da corporação, mas perdeu, sabe, a forma de escutar o cliente, a forma de vender um projeto para fora. Então, esse é algo que eu daria uma dica, nunca esquecer o lado vendedor. A gente usou o nosso lado vendedor para conquistar a nossa esposa, para dentro da família, a gente se vendendo, ela não é. Então, nunca esquecer o lado vendedor, mas a última dica, que eu acho que acompanhou muito minha carreira, acho que tem a ver também com essa dinâmica que a gente tem fazendo aqui, que é ciclo profissional. Eu vejo pessoas mudando de função ou de empresa por 10, 20, 30, 40% que seja, por uma questão de salário, por detalhes, sem se preocupar com o ciclo profissional. Eu acho que a principal mensagem que eu queria passar é: tenha um início, meio e fim. E se alguém vier te propor algo diferente, se você não está pelo menos próximo do fim, não precisa estar no fim, porque a gente nunca sabe o momento das oportunidades, mas entenda que você fez o teu ciclo ali, sabe? Então, eu acho que o ciclo profissional, até para você chegar um dia e poder falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, estou aqui, fiz assim, assim, eu acho que é muito importante ela ter uma atenção ao ciclo profissional, porque ganhar 30% mais agora, imagina uma pessoa de 30 anos, 35, 40 anos, se ela vai até 60, que diferença vai fazer isso na carreira
Agora, tu ter fechado um ciclo vai fazer uma diferença. Seja na percepção das pessoas que estão ao teu redor, seja na percepção da tua família, na percepção dos teus filhos. Então, eu acho que o ciclo é importante. E para terminar, tomar muito cuidado, porque a linha do certo e do errado, ela é muito tênue ali, é muito próxima, sabe? Então, muitas vezes a gente é tentado a fazer o errado e muitas vezes o ambiente acaba te levando. Então, tomar muito cuidado, não fazer nada errado por pressão, que souber que é errado. Errar pode errar, mas eu digo muito mais no lado da conduta, sabe? Eu acho que a gente está num processo de transformação da nossa sociedade e fazer uma coisa errada hoje aqui, eu acredito muito que amanhã vai cair no teu colo. Então, se tiver que fazer errado com a tua sã consciência, não faça. Não entregue, mas não faça o errado. Então, acho que é isso. Aqui o mercado é muito pequeno no agro, então o cara que errar hoje de uma maneira ética, eu acho que ele está muito comprometido. Então, eu queria deixar essa última mensagem e dizer que eu acredito muito no Brasil, no futuro do Brasil, no futuro do agro. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, como RH, desenvolvimento de pessoas, né? Então, acho que é isso, minha última mensagem. Legal, obrigado, Renato. Fica com o Maurício aí, ó, as últimas palavras. Com essas dicas valiosíssimas, né, Eduardo, que eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas, eu gostaria de encaminhar a nossa conversa para a reta final, agradecer o Renato pela disponibilidade de tempo para fazer esse bate-papo com a gente. Em nome da For Sales, Renato, te agradeço muito. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. Eu admiro o trabalho de vocês. Eu comentei no início, vou comentar online aqui, mas a For Sales, desde a época de CNH, a gente já conversou sobre várias oportunidades. Eu, de certa forma, sempre tentando encaixar alguém também, ajudar no processo que se encaixe dentro do desafio que vocês trazem. Então, contem comigo e parabéns pelo trabalho de vocês e vamos adiante. Tá bom? Para frente. Muito obrigado, Renato. Obrigado também ao Eduardo por ter participado. A todos que nos acompanharam até aqui, eu reforço o convite para que sigam a For Sales no YouTube, no LinkedIn, nas plataformas de podcast, que é onde a gente vai estar compartilhando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo For Sales Carreiras.